alegria estar aqui com vocês, ainda que à distância. Eu gostaria de agradecer a Dulce, essa nossa querida amiga, a portuguesa mais brasileira que eu conheço, por essa iniciativa, por esse convite, e como sempre a Dulce nos surpreendendo, né? Ela propõe, enfim, um evento, eu acredito que pioneiro no Brasil, super diferente, e também nos provoca a pensar modelos, e é justamente esse o tema do evento que ela promove, né? Quebra de paradigmas, voltado a advogados, e me faz um convite muito especial, né, que é para falar sobre um tema que eu gosto muito, e que eu tenho me relacionado com ele há bastante tempo, que é para falar justamente sobre as cláusulas de mediação, as cláusulas escalonadas. Então, quando a Dulce pensa em quebra de paradigmas e movimentos relacionados à utilização da mediação, especialmente pelos advogados, ela faz vários desenhos e várias possibilidades, e um deles é justamente a cláusula. Então, eu me chamo Fernanda Levin, eu venho do direito. É interessante isso, quando a gente fala eu venho do direito, né? Eu entrei na faculdade há muito tempo, ou há tempo suficiente, né, para ter, ao longo desses anos, percebido o papel fundamental do advogado na construção do consenso, tanto em relação à sua própria prática, inclusive enquanto advogado do litígio, e também como essas inúmeras possibilidades que se mostram para os advogados nos últimos anos, especialmente nos últimos anos, quando justamente a gente está falando de quebra de paradigmas ou de alteração desses valores, deste olhar do direito para os conflitos. Então, enfim, quando eu entrei na faculdade nos anos 80, 1980, o direito, ele era muito só, eu diria, né? Ele era muito só. E aos poucos ele foi se abrindo para novas possibilidades, para novos companheiros, para trocar, para aprender com outros saberes a respeito do conflito, da sua prevenção e da sua, quiçá, resolução. E nesse contexto, o direito encontra a mediação, e nesse contexto, a Fernanda encontra a mediação, nesse papel de advogada, e mais do que isso, de estudiosa do direito. Lá para os anos 90, o próprio direito me apresenta a mediação, e me apresenta essa mediação na Argentina, num congresso que eu fui, relacionado ao direito, e desde então eu venho me dedicando ao estudo, ao fomento e à utilização da mediação na minha vida pessoal, né, com todas as suas ferramentas, e também como mediadora. Em determinado contexto, especialmente no contexto acadêmico, eu sou convidada, né, desafiada a fazer essa relação entre o direito e a mediação, e é justamente neste momento, buscando olhar para a mediação, respeitando todos os princípios da mediação e fazendo essa ponte entre mediação e direito, que eu encontro as cláusulas, especialmente as cláusulas escalonadas, tema que eu me dediquei por ocasião do meu doutorado. Esse estudo, ele nasce justamente em um evento do CONIMA, do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, em um evento que justamente concilia a arbitragem e mediação em vários painéis, e o último painel, ele era um painel voltado à arbitragem, composto por grandes arbitralistas, e que eu fui chamada a presidir o painel na condição, enfim, de mediadora, né? E entre
todos os pensamentos e temas que contemplavam aquele painel, eu não me contive e ao final daquele momento eu perguntei para aqueles arbitralistas como que eles viam as cláusulas ou a mediação no contexto da arbitragem. E assim surge, né, esse desafio diante das respostas que me vieram, dizendo, não, eu acho interessante a mediação, eu acho interessante, mas eu não sei como que isso aconteceria, colocaria em risco a arbitragem, enfim. E aí surge um tema que eu poderia me dedicar e assim eu fiz. Ao longo desse estudo, eu então encontro as cláusulas de mediação em si e muitas iniciativas que aconteciam pelo mundo, iniciativas importantes justamente em prol do desenvolvimento da mediação, em prol da cultura da mediação. Movimentos que a gente vai falar daqui a pouco, como o Pacto pela Mediação, o PLED, desde 1984, promovido pelo CPR, algumas iniciativas importantes acontecidas na França, por exemplo, pactos setoriais, que promoviam as cláusulas de mediação e, em razão delas, ou motivados pelas cláusulas, ou motivadas pelas cláusulas, as partes, diante de um conflito, acabavam tendo a oportunidade de submeter esse tema, realmente a oportunidade, né, sem temer qualquer tipo de aparência de fragilidade e outros pontos que por vezes causam desconforto às pessoas, especialmente no âmbito comercial, para transitar por essa seara. Então, feitas contextualizando a minha fala a partir de que lugar eu estou falando, desse lugar de quem vem do direito, desse lugar de quem encontra a mediação, desse lugar de quem estuda a mediação no contexto do direito, mais particularmente da arbitragem, e depois com olhar para a mediação, pensando como que ela poderia se desenvolver, e especialmente pensando nos atores que compõem esse sistema e como que esses atores poderiam trabalhar em conjunto. E entre esses atores, certamente, um dos grandes protagonistas é o advogado. Então, falar para o advogado, conversar com o advogado a respeito da mediação tem sido uma pauta pessoal, não somente minha, mas de muitos mediadores e de muitos estudiosos da mediação, e certamente nossa Dulce querida, que tem capitaneado este trabalho aqui no Brasil e que ela já desenvolvia em Portugal. Mas, enfim, sobre o que a gente está falando, né? O que significa uma cláusula de mediação? A cláusula é uma estipulação contratual pela qual as partes se comprometem a utilizar a mediação caso venha a surgir um conflito. Essa mediação ela pode ser utilizada de maneira prévia a outro meio, vamos dizer assim, heterocompositivo de solução de controvérsias, como o meio judicial ou arbitral. Ela pode ser utilizada em conjunto, respeitadas todas as particularidades de cada meio, com outros instrumentos. Ela pode ser utilizada depois, a mediação, ela pode ser utilizada depois, por exemplo, de uma decisão judicial ou de uma decisão arbitral. Então, a gente está falando de uma estipulação contratual pela qual as partes decidem e se comprometem a utilizar a mediação, fomentar, criar uma possibilidade a partir de um comprometimento prévio da utilização de um meio consensual de solução de controvérsias, no caso, a mediação.
Claro que essas cláusulas, elas podem ser desenhadas, né, e devem ser desenhadas a partir do critério da adequação, do contexto concreto, do tipo, né, de questão envolvida, que está sendo construída entre as partes, ou que já foi construída entre as partes, e daí o papel fundamental do advogado. O advogado perceber e conhecer as cláusulas para sugerir aos seus clientes a sua utilização. E a gente já volta a falar dos advogados. Então, assim, a gente está pensando agora sobre o conceito, né, enfim, sobre o que significa esta cláusula. Então, a gente não está falando daquele comprometimento ou daquela cláusula que a gente chama de cláusula de cortesia, em que as partes se comprometem a utilizar os meios amigáveis ou agir de boa fé, enfim, diante de um conflito. A gente está falando especialmente de uma previsão contratual, de uma obrigação em que as partes ficam vinculadas, especialmente em relação, no caso, à mediação. Então, essa é uma diferença entre as famosas cláusulas de cortesia e as cláusulas de mediação, que podem, como eu falei, serem pensadas de maneira combinada com vários meios. Aqui eu citei o judicial e o arbitral, e a gente também pode pensar nessas cláusulas, enfim, com um desenho ainda mais complexo, como, por exemplo, a inclusão de uma fase de negociação prévia ainda à mediação. Bom, mas, enfim, por que utilizar uma cláusula de mediação? Todos nós que trabalhamos com o conflito, seja na qualidade de mediadores ou na qualidade de advogados, nós sabemos como é difícil, no momento em que o conflito surge, adotar uma postura que consiga separar um pouco as emoções da situação concreta. Então, por vezes, é muito difícil optarmos pelo caminho do diálogo, de encontros que possam pensar em construções conjuntas para a solução. Diante desta barreira que é natural, quando nós temos esta possibilidade prevista anteriormente, a experiência costuma dizer que é muito mais fácil, né, para as partes pensarem ou aderirem ao processo na medida em que há uma previsão prévia. E vejam bem, eu não estou falando aqui que as partes estão obrigadas a permanecer em mediação. Isso é muito importante. O comprometimento diz respeito a participar de uma primeira reunião de mediação, de uma reunião em que as partes se oferecem, eu diria, a oportunidade de conhecer a mediação, de escolher um mediador e de, a partir disso, aderirem ou não ao processo de mediação. Eu faço essa referência aqui como uma nota importante, né? Não é somente uma nota de rodapé, é uma nota essencial neste tema, que justamente talvez seja o ponto mais polêmico relacionado à própria cláusula de mediação. Bom, então, diante deste fato, né, que costuma ser referido como uma barreira à utilização da mediação, ou seja, nossa, mas nesse momento eu não quero conversar com o outro, ou eu não conheço mediação, enfim, todas essas questões, elas podem ser ultrapassadas na medida em que, previamente, já há no contrato uma cláusula. E mais do que isso, naquele momento em que essa cláusula foi redigida, os advogados já trouxeram
a ideia e o conceito da própria mediação, que por vezes lá atrás passou assim como uma ideia remota ou muito simpática, mas que diante do conflito, e é justamente diante do conflito que as partes geralmente vão ler, né, o contrato, elas se deparam com essa grande oportunidade. Outro ponto também que costuma ser referido para a adoção de cláusulas de mediação diz respeito à possível aparência de fragilidade, ainda de aparência de fragilidade, quando as partes vão para para uma construção de consenso, seja para negociação direta, para conciliação, para mediação. Nós ainda, né, vivemos... acho que nós estamos em transição, mas ainda muitas pessoas têm a ideia de que negociar ou conversar com o outro ou propor um acordo está relacionado à falta de fortaleza do direito ou à fraqueza do direito. Não, mas olha, eu acho que se meu advogado ele está indicando, está sugerindo que eu faça um acordo, bom, eu acho então que esse advogado ele não acredita na minha causa, ou eu não tenho um bom direito, ou esse advogado, enfim, eu acho que esse advogado não é muito forte, porque se ele fosse forte, ele iria para o litígio. Então, muitas vezes, as partes têm essa imagem, e não somente as partes, muitas vezes os advogados ainda têm essa imagem. Foram forjados, né, ou fomos forjados sob, né, a ferro e a fogo, e pensando que o bom advogado era aquele advogado que imediatamente pensaria no litígio e que pensar no caminho do consenso seria um caminho frágil, um caminho de, enfim, para aqueles que temem o litígio. Diante desse contexto, quando pelo menos uma das partes ou alguém nesse sistema tem essa sensação, essa percepção diante de uma cláusula, ficam todos mais confortáveis, né? Um advogado pode dizer para o outro ou para o seu cliente, olha, nós temos aqui uma cláusula que prevê previamente a utilização da mediação e, enfim, nós temos de cumpri-la previamente antes de passarmos ou de, enfim, de caminharmos pelo caminho adversarial. Então, a cláusula também auxilia muito neste momento para quebrar, né, essa imagem ou essa ideia de fragilidade quando, enfim, quando buscamos o caminho aí do consenso. Enfim, eu estou aqui nesses poucos minutos pensando e conversando com os senhores, ainda que à distância, sobre alguns pontos que costumam ser citados como pontos que trazem benefício à utilização da cláusula de mediação. Bom, mas enfim, se a cláusula traz todos esses benefícios, por que ela ainda não é tão utilizada? E aí a gente volta ao tema macro deste evento, que é a questão do paradigma. Tenho certeza que todos os meus colegas e os senhores têm escutado e têm vivenciado ao longo desses anos justamente essa questão, esse convite que nos é feito para um novo olhar, né? E como o professor Kazuo Watanabe fala, mudar a cultura, né? Pensar que podemos sair do mapa mental do litígio e caminhar pelo mapa mental da pacificação social. Então, nós ainda estamos vivendo essa mudança cultural. E essa mudança, e para mudar uma cultura leva tempo, enfim, e é necessário muito conhecimento. E também me parece que o tempo e a vivência são fundamentais para que essa cultura seja alterada, né? Então, um dos motivos que as cláusulas ainda não são tão utilizadas é justamente a falta de conhecimento sobre essa possibilidade. Daí o tema aqui
desse nosso diálogo à distância. Então, ela não é tão utilizada ainda por uma questão de conhecimento, uma questão cultural. Mas será que isso acontece, como eu já falava no início, será que isso acontece em todas as partes do mundo? É difícil a gente falar de maneira global. Então, eu posso compartilhar com os senhores assim, essas duas experiências, a experiência do CPR, enfim, dessa instituição norte-americana, que muitas vezes que são nossos grandes parceiros, que desenvolvem atividades aqui no Brasil, e que ao longo, desde 1984, promoveu um pledge, um pacto pela utilização da mediação, e dizia justamente para aqueles que firmavam esse pacto, olha, prestigiem os meios consensuais. Eles falavam especialmente sobre a cláusula? Não, eles não falavam diretamente sobre a cláusula, mas diziam o seguinte: prestigiem prioritariamente a mediação. E uma forma de prestigiar a mediação de maneira prioritária ou prévia é justamente a utilização da cláusula de mediação. Na França também, esses pactos aconteceram, pactos setoriais, inclusive, e uma grande campanha pela utilização da cláusula de mediação. E também acho que muito inspirado esse movimento pela própria experiência da arbitragem. A arbitragem, ela ganha espaço e realmente ela passa a ser utilizada na medida em que as convenções são firmadas. Quando nós conversamos com os arbitralistas sobre como a arbitragem, sobre o trajeto da arbitragem, que levou a arbitragem ao local ou ao locus atual de sucesso, todos falam, olha, nós trabalhamos muito no início, fomos aos escritórios de advocacia, conversamos com os usuários, com as partes, né, com os empresários, pela utilização da convenção de arbitragem, porque diante de um conflito, as partes ficariam, então, vinculadas à sua própria utilização. Então, inspirados também pelo mundo arbitral, os mediadores passaram também, aqueles que vêm trabalhando com políticas públicas e pelo fomento da mediação, passaram também a promover a cláusula de mediação. Aqui no Brasil, nós também estamos fazendo esse trabalho há algum tempo. Então, como eu falei com os senhores, durante o meu estudo, que acabou resultando num livro, eu tive a oportunidade de falar muito a respeito, e tenho tido a oportunidade de falar muito a respeito, e muitos outros colegas também têm falado sobre esse assunto. Então, esse assunto já vem sendo colocado, mas eu acredito que ele ainda mereça maior atenção, né? Há uns 4, 5 anos, nós começamos uma iniciativa liderados novamente pelo professor Kazuo Watanabe, pelo Pacto da Mediação. Caminhamos por alguns estados brasileiros, e eu acredito que esse é um movimento que mereça, né, cada dia ser ampliado. A Ordem dos Advogados também fez esse movimento, as associações comerciais também, enfim, eu acredito que no momento a gente realmente precise unir esses esforços em prol efetivamente de uma campanha pela utilização. Bom, mas quais são os cuidados em relação à utilização da cláusula, ou a própria redação da cláusula? Os cuidados estão justamente na sua redação, né? A cláusula ela não pode vir como um problema, mas ela tem de vir como uma solução, ou seja, ela tem de ser redigida para que ela não seja um ponto de discórdia, jurídica especialmente, para que ela não cause uma insegurança jurídica, ou que ela não seja ela a fomentadora de litígios. Eu estou dizendo
e essa é uma preocupação especial dos arbitralistas, que diz respeito às cláusulas escalonadas, ou seja, mediação prévia, utilização da mediação prévia à arbitragem, e a arbitragem aconteceria na medida em que as partes não chegassem a um acordo, ou acordo integral sobre os temas levados à mediação, a ponto de colocar a própria arbitragem em risco, ou seja, quais são os efeitos jurídicos desta cláusula? Ela vincula, ela não vincula, ela tem um prazo de duração? Como é que a gente pode redigir essa cláusula de maneira que efetivamente ela seja uma cláusula propícia à construção do consenso e não um ambiente de discussão jurídica a respeito da sua validade, da sua eficácia? E daí, senhores, esse papel é o papel do advogado. Nós precisamos de advogados que sejam especialistas, que conheçam a mediação, que conheçam os meios consensuais, que conheçam essas inúmeras possibilidades de prevenção e de solução de controvérsias para além do Poder Judiciário. Como nós sabemos e temos falado ao longo de todos os tempos, e tenho certeza que se os senhores estão nos escutando, é porque já estão sensibilizados sobre o assunto, o papel do advogado em ambiente de mediação, ele se inicia antes, ele percorre o caminho da mediação, ele percorre o caminho da solução das controvérsias. O advogado é o grande detentor da confiança do seu cliente. E é ele, né, que vai orientar juridicamente o seu cliente em relação aos meios que serão adotados de prevenção ou de solução de controvérsias, em relação às consequências jurídicas pela tomada de decisão de cada ponto relacionado ao tema e ao seu cliente. E para que o advogado efetivamente exerça essa função, ele precisa conhecer o procedimento de mediação e ampliar os seus horizontes em relação aos meios de prevenção e solução de controvérsias para além do Poder Judiciário. E isso tem acontecido. Eu tenho caminhado pelo Brasil e percebo como os advogados, né, estão ansiosos por atender bem o seu cliente para além do Poder Judiciário. As comissões em âmbito da OAB demonstram isso, os nossos eventos demonstram isso. Eu me lembro há anos, em São Paulo, nós fazíamos eventos na sede da OAB, eventos que falavam sobre mediação, e nós tínhamos 2, 3, 4, 5, às vezes sala vazia, né, de advogados. Agora, ou nos últimos anos, essas salas se lotam, a gente tem de abrir salas extras, porque o tamanho interesse dos advogados pelo tema. Então, os advogados realmente estão se envolvendo, estão se empenhando em desenvolver, né, em oferecer uma orientação jurídica adequada e eficiente para os seus clientes, e agora também incluindo, ou mais recentemente também incluindo, os meios consensuais. Alguns podem pensar, mas os advogados sempre foram exclusivamente litigantes? Não é isso que eu estou dizendo. Eu tenho certeza que os senhores não estão me entendendo dessa maneira. Muitos advogados, ao longo, né, da nossa história, tiveram um olhar para a cooperação. Não tenho dúvida disso. Eu acho que o nosso convite aqui diz respeito a essa proposta de mudança cultural em relação à ampliação da utilização dos vários meios. Ela vem tratada de maneira ampla, genérica, né, olhando para o sistema como um todo. Então, certamente, advogados voltados ao consenso sempre existiram, excelentes advogados, e advogados também excelentes e ainda hoje voltados ao litígio. Esse é outro ponto também que eu gostaria de ressaltar. Não necessariamente,
eu queria desconstruir também essa ideia de que o advogado litigante é um advogado, vamos dizer assim, que age de maneira contrária aos meios consensuais. Eu não penso assim. Eu acho que para cada caso é um caso, nós precisamos de advogados que saibam, né, e que promovam, né, que busquem os direitos dos seus clientes também, né, pelos meios adversariais de solução de controvérsias. Para cada caso é um caso, para cada situação é uma situação. O tema aqui é de trazer um olhar amplo, né? Não exclusivamente aos meios consensuais e não exclusivamente aos meios litigiosos de solução de controvérsias. Pensarmos juntos que podemos trabalhar em conjunto, podemos trabalhar a partir do critério da adequação, do meio ao caso concreto, do respeito à vontade do cliente, da orientação jurídica do advogado para o seu cliente, que propõe várias possibilidades, se elas existirem para aquele caso. E elas existindo para o caso concreto, para que o advogado se lembre, né, e que conheça que é possível, sim, estabelecer uma cláusula de mediação prévia ao Poder Judiciário, prévia à arbitragem, ou incidental a um e a outro, em combinação com meios como os dispute boards, como a negociação, como a conciliação, enfim, para que o advogado, diante de tantas possibilidades e daquele cliente que o procura tão necessitado, que ele efetivamente ele possa apresentar esse leque de possibilidades e pensar junto com o seu cliente e a partir da sua experiência e do seu olhar profissional qual é o melhor caminho na percepção dele, respeitados ou respeitada a vontade do seu cliente. Então, de maneira assim, breve, eu queria trazer essa reflexão para os senhores, dizendo da minha alegria, né, de estar aqui, de ter sido convidada pela Dulce, de participar com vários colegas sobre esse tema, e na esperança de que em breve possamos estar juntos, né, num fórum, pensando e trocando essas reflexões, também de maneira presencial, e ressaltando que, na minha percepção, fazendo um convite, na verdade, para que juntos possamos fazer um grande movimento em prol da utilização das cláusulas de mediação. Uma alegria estar aqui com os senhores, muito obrigada.